Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout e do Projeto Prosperar. Vamos, pessoal, agora fazer a correção aqui do exercício, certo? Dá um like, confirma aí e vamos aqui para tirar a dúvida. Olha só, pessoal, aqui um detalhe. Ó, o primeiro aqui, ó. Veja, indique com a letra C, dentro do parênteses, né? Para a resposta correta, a resposta certa. E para o errado, a afirmação que está errada. Então, C para o que tiver afirmação correta, pessoal, e para aquela afirmação que estiver errada, certo? Então vamos para o primeiro aqui, ó. Letra A. A queda de tensão AC permitida pela NBR 5410 é de 5% no máximo, certo? Entre o quadro QG e a carga em uma residência ou no comércio. Isso é verdade ou não, pessoal? É de 5% permitido pela queda de carga entre o quadro inicial, que é o QG, aquele da frente da casa, e a queda de algum outro equipamento dentro de uma casa, do ar-condicionado, do chuveiro elétrico, quando você liga, ligado, né? É isso? É verdade isso? Sim, pessoal, é verdade. Se a letra certa é a letra C. Realmente é permitido até 5% de queda de tensão. Vamos supor o seguinte, que lá fora, aqui estamos no Recife, seja 220 volts. Você mediu 220 volts eficaz, RMS, indicou no multímetro, no quadro de entrada da sua casa, certo? Aquele que fica lá de fora ali, aquele primeiro quadro. E aí você ligou, você vai lá no chuveiro elétrico, no ar-condicionado, liga e mede a tensão lá no ar-condicionado do chuveiro. Pode ter uma queda de 5% em relação à entrada. 5% é quanto? De 220, 5%, pessoal, se vocês estiverem na máquina, é 11 volts. Correto? Então, 220 menos 11 dá 209. Então, pessoal, tendo até 209, ou seja, 210, 211, 213, 214, 215, 216, está tudo correto. Abaixo de 209 está fora da norma. Aí você vai ter que colocar uma fiação, a seção do fio numa área de seção transversal maior, ou verificar se tem alguma instalação ligada errada, o que está provocando toda essa queda de energia. Então, essa primeira letra aí, letra C, é correta. Correto? Letra A, C. Vamos para a letra B aqui, ó. Letra B. O que é que diz a letra B? O capacitor é um componente que se opõe à variação da tensão. O capacitor é um componente que se opõe à variação da tensão. Isso é verdade, sim. Certo? Agora, seguindo. Enquanto o resistor se opõe à variação de corrente. Enquanto o resistor se opõe à variação de corrente. Está errado. O resistor se opõe à corrente elétrica, não é à variação. Tanto que a definição dele o resistor se opõe à corrente elétrica, provocando uma queda na tensão em um circuito fechado. Nesse momento, ele vai aquecer. Ele não diz que se opõe à variação da corrente, ele se opõe à corrente, seja tanto em tensão alternada, que é variável, como em contínua, que é normal. Então, essa resposta aí está errada. Essa letra é letra E. Letra B, letra E. Porque o capacitor realmente se opõe à variação da tensão, tanto que a gente usa na fonte de alimentação, por exemplo, na retificação, a gente utiliza capacitor para poder deixar a tensão pulsante contínua pura, eliminar a variação, aí está certo. Mas quando a segunda parte, que é o resistor, ele se opõe à corrente, não é a variação da corrente. Então, letra E de errado. Então, pessoal, vamos para a letra C agora. Letra C, dá uma olhada na letra C. A soma das correntes que sai de um nó, um nó é um ponto que vai entrar o quê? Um fio, vamos supor, um ponto com duas saídas no mínimo. Então a soma, o que diz? A soma das correntes que sai do nó, se sai do nó, por exemplo, um fio, sai para um ar-condicionado 6 amperes e sai para o outro ar-condicionado 4 amperes. Então saiu 6 e 4, certo? A soma das correntes que sai do nó, 6 mais 4, 10. O que é que diz aí? Menos o valor da corrente que entra, quanto é que entra? Se está saindo 6 mais 4, 10, é porque está entrando 10. Então, está aí a explicação. Menos o valor da corrente que entra nesse nó é igual a zero. Então, se saem 10,
a soma foi 10, é porque entrou 10. No mínimo, né, pessoal? O nó é no mínimo 3 fios. Então ele diz que a soma das correntes que sai do nó, menos o valor da corrente que entra nesse nó, é igual a zero. Isso está correto. Letra certo. Letra C e é certo. Agora vamos para a letra D. Letra D é parecida também. Veja, a soma das correntes que sai do nó, saiu do nó 10, 6 e 4, 10. Saindo 6 amperes numa linha, 4 amperes de outra. Então a soma das correntes que sai do nó é igual, certo? É igual à soma das correntes que entram nesse nó. Agora é igual, pessoal. Então veja, o que entrou é o que saiu. Então nesse caso também está correto. A soma das correntes que sai do nó é igual à soma das correntes que entram nesse nó. Então isso aí, a letra D está correta, pessoal. Agora, então vai ser letra D, certo. Letra E. O amperímetro de linha é sempre ligado em série com a carga? Sim, pessoal, o amperímetro de linha, certo? A gente coloca sempre em série com a carga. Você pode abrir o circuito e colocar ele em série. Porque você sabe que a corrente elétrica, para você examinar, você tem que abrir o circuito para poder colocar o amperímetro de linha em série com a carga. Essa é a letra E, a letra E está correto, certo? E a letra F é maior agora, que é a seguinte: a lei de Kirchhoff informa que, em um nó é o encontro de 3 ou mais fios, correto? 3 ou mais fios é um nó, onde pelo menos um deles, pessoal, recebe a alimentação, certo? A alimentação da fonte de energia. Então, pelo menos um recebe a alimentação da fonte de energia. Correto, certo? E os outros 2 fios são os fios que vão o quê? Alimentar, certo? Que vão alimentar a carga, certo? Irá receber a fonte de alimentação de energia e os outros fios são aqueles que irão alimentar a carga. Então, isso está correto? Está, porque a lei de Kirchhoff diz isso. Um deles, situou no mínimo 3 para ter um nó. Um deles recebe e os outros 2 vão, no mínimo, alimentar a carga. Ok? Letra G. Letra G, dá uma olhadinha aí. Olha só. A letra G diz o seguinte, dá uma olhada. Quando aumentamos a área de seção transversal do fio, é a grossura do fio, pessoal, a área de seção transversal do fio, de um condutor elétrico, reduzimos o valor ômico resistivo desse condutor. Quando a gente aumenta a área de seção transversal do fio, a grossura do fio, sim, pessoal, diminuímos sim. Se a letra está certa, a letra C. Veja só, você às vezes vai comprar um fio de 2,5 milímetros quadrados, aí ele tem um certo valor de resistência, certo? Quando você bota um fio de 4, ou de 6, ou de 10, cada vez que você vai aumentando a grossura do fio, vai diminuindo a resistência desse fio. Logo, o que é que acontece? Vai ter uma queda menor de tensão. Vamos supor que você vai fazer uma instalação elétrica de 70 metros de um chuveiro elétrico ou de um ar-condicionado, distante do quadro inicial da sua casa ou do comércio, alguma coisa. Como ele está muito distante, quanto mais distante ficar o fio do contador para a carga, vai acontecer o seguinte: quando você ligar a carga, vai dar uma queda maior de tensão, porque esse fio vai virar uma resistência. Então, se der uma queda muito acentuada, certo? Maior do que 5%, que a gente não viu no primeiro quesito, que tinha que ser até 5%, então dos fatores que a gente pode modificar é aumentar a área de seção transversal do fio, porque diminuindo a resistência, certo? Vai chegar a uma tensão um pouco mais alta lá no circuito de carga. Então, na realidade, esse quesito aí, olha, letra A, o G, certo? Quando aumentamos a área de seção transversal de um condutor elétrico, reduzimos o valor ômico resistivo do condutor? Sim, certo. Esse aí está certo. Vamos para a letra H. Letra H diz o seguinte: quando aumentamos o comprimento agora, vai aumentar agora o comprimento do fio. Aumentamos o comprimento do fio, certo? De um condutor elétrico, aumentamos a sua resistência elétrica, aumentou a resistência do fio,
certo? O comprimento dele aumenta também a resistência do fio. Então, vai provocar o quê? Vai provocar uma maior resistência, vai provocar uma maior queda de tensão. Então, a gente às vezes, para resolver esse problema da queda de tensão, a gente aumenta a área de seção transversal. Mas a pergunta aqui da letra H é: quando aumentamos o comprimento, que a gente está vendo aí, quando aumentamos o comprimento, certo? Quando aumentamos o comprimento do condutor, aumentamos a resistência elétrica, letra certo, ok? Agora vamos para a letra I, pessoal. A letra I diz o seguinte, dá uma olhada na letra I agora. A letra I é o seguinte: em um circuito paralelo, certo? A corrente total é a soma das correntes individuais? É. E a potência total de consumo é a soma das potências individuais? Sim. Em um circuito paralelo, a corrente total que vai consumir a casa ou a empresa é a soma de todas as correntes. E a potência total é a potência somada de todas as correntes do circuito paralelo. Então veja, quando você tem na sua casa um liquidificador que você liga, ela consome uma corrente. Quando você liga a televisão, ela consome uma corrente. Está ligado o liquidificador, está ligado o ventilador, está ligado o televisor, vai somando as correntes e vai somando a potência. Tanto que sua conta de energia elétrica, a nossa conta de energia elétrica, ela vem a nível de corrente, não, a nível de potência. Tem lá tantos quilowatts você consumiu. Então, como é que ela sabe disso? Como é que é feito esse cálculo? Somando a potência geral. E na teoria diz que aumenta tanto a corrente, como aumenta também a potência no circuito paralelo, ok? Então esse quesito aí também está certo. A letra I está certo. Vamos para a letra J agora. Letra J. Em um circuito monofásico funcionando corretamente, o neutro possui corrente elétrica. Letra J, veja. Em um circuito monofásico funcionando corretamente, o neutro possui corrente elétrica? Sim, claro. Um circuito monofásico, pessoal, é formado por fase e neutro. Vem a corrente, fase, que retorna pelo neutro. O neutro vai ter uma tensão zero ou quase nenhuma tensão. Pode ser uma tensão muito baixa, 2 volts, 3 volts, 5 volts ou zero, que era o ideal, mas corrente elétrica existe. Se no ar-condicionado a corrente é de 5 amperes, ele é monofásico, se ele entra na fase, pela fase 5 amperes, volta 5 amperes pelo neutro. A gente viu aqui na sala, botou o alicate amperímetro, deu 9,5. 9,5 na fase, no de fase, 9,5 pelo do neutro. Então, o neutro tem corrente elétrica também. Letra J. A letra J é a letra C, de certo. Vamos para a letra K agora. Letra K. Observa lá. Sabemos, olha aqui, ó, sabemos que o fio azul é o neutro da corrente elétrica. Correto. Ao cortar esse fio neutro em duas partes, dá uma olhada, em duas partes, uma delas poderá provocar choque elétrico. O que é que vocês acham? É o neutro, está funcionando o equipamento, cortou o neutro. Uma delas, pessoal, vai provocar choque elétrico. Se você pegar descalço lá, botar a mão na parede, vai provocar, porque ela está passando a fio da fase, passa pelo motor, retorna, certo? Vai no neutro. Você cortou, então esse neutro agora deixou de ser neutro, certo? Porque você cortou, ele está agora sendo retorno ou fase. Agora, o outro pedaço do neutro, aí esse não dá choque não, porque o outro pedaço do neutro está ligado ao aterramento funcional, no quadro geral, e também está ligado diretamente ao transformador da rua, que está aterrado também. Então, esse aí, a tendência, se tiver a instalação certa, é não provocar choque elétrico. Então, quando você corta o neutro, um lado pode provocar realmente choque elétrico e o outro não deve provocar choque elétrico se a ligação do aterramento funcional da sua casa, como também se o aterramento do poste do transformador, onde o fio neutro vai ser ligado lá no transformador, também estiver normal, ok? Então, nessa letra aí, olha, está correta. Sabemos que o fio azul é o neutro da corrente elétrica e ao cortar esse fio em duas partes, uma delas poderá provocar choque elétrico
e a outra, uma delas poderá provocar choque elétrico. Correto? Letra C, pessoal.